Existem duas coisas que marcaram Dragon Ball pra sempre: suas lutas insanas e impactantes e suas transformações. E bota transformação. Tem tanta, mas tanta forma, que muita gente nem sabe mais o que é canônico e o que saiu da mente caótica de animes paralelos. Tô olhando pra você, Dragon Ball Heroes. Então, pra quem tá entrando nesse universo agora, ou só quer saber um pouco melhor, eu fiz esse vídeo explicando de forma simples todas as transformações canônicas e exclusivas dos Saiyajins. E para começar, vamos com a forma que quase todo mundo esquece: o Ozaru. O Ozaru é provavelmente a forma mais antiga e primitiva dos Saiyajins, entrando num estado bruto, animal, onde o guerreiro vira um macaco gigante com pelagem marrom e olhos vermelhos. Para isso acontecer, o Saiyajin precisa de uma cauda, e precisa olhar para a lua cheia, ou para uma versão artificial dela. A luz da lua libera os famosos raios Bloods, e quando eles passam de um certo limite dentro dos olhos do Saiyajin, as glândulas conectadas ao rabo ativam a transformação. Além da mudança física absurda, o poder também sobe para outro patamar, multiplicando em 10 vezes o poder da forma base do usuário. Para vocês terem noção, isso eleva Vegeta da saga Saiyajin de 18 mil de poder para 180 mil de poder de luta, mais forte que o próprio Capitão Yin com seus 120 mil na saga Namekusei. Agora, imagina um exército inteiro de macacos gigantes. Por isso que essa forma era muito utilizada na dominação de planetas pelos Saiyajins tempos atrás. Mas, apesar de tudo isso, existem suas fraquezas. Saiyajins inexperientes perdem o controle da forma, e caso o rabo seja cortado ou a fonte de raios Bloods for interrompida, a transformação é revertida na hora. Só que, e se eu te disser que existe uma evolução, entre aspas, dessa forma? Uma que remove completamente a fraqueza do rabo e dos raios Bloods. Vamos agora para a próxima forma, a forma Ikari. Sendo uma, entre aspas, evolução do Ozaru, a forma Ikari mantém o mesmo multiplicador, 10 vezes o poder base, mas com uma vantagem extra gigante. O usuário não sofre mudanças físicas tão drásticas, ele continua na forma humana, só que com olhos amarelados, cabelo arrepiado, músculos mais cheios e um aumento absurdo de ki. Como o corpo não vira um macaco gigante, a mobilidade aumenta muito, você recebe a força do Ozaru, mas continua ágil. Só que essas vantagens cobrem um preço. Assim como no Ozaru, o Saiyajin não mantém um controle mental. A gente nem sabe se é possível dominar completamente esse estado, e mesmo que seja, parece bem mais difícil. Mas vamos ser honestos, se você fosse um Saiyajin, eu não recomendaria focar nessa forma. Existe uma transformação muito mais forte, muito mais estável e infinitamente mais famosa. E é a próxima que vamos falar sobre. Sim, chegou a hora de falar do icônico Super Saiyajin. A forma Super Saiyajin é, sem sombra de dúvidas, a transformação mais icônica de Dragon Ball. Para despertar esse poder, o Saiyajin precisa de ter uma boa quantidade de células S, que funcionam como o gatilho biológico da transformação. O método mais comum de ativá-la pela primeira vez é o impacto emocional intenso. Raiva, tristeza profunda, frustração extrema, qualquer emoção que rompa o limite do usuário. Depois disso, o uso passa a ser mais natural. Inclusive, é justamente pela grande quantidade de células S que Trunks e Goten conseguiram virar Super Saiyajin tão cedo e com tanta facilidade. Pelo fato de serem híbridos, a quantidade de células S em seu corpo é muito maior. Na aparência, não tem segredo: cabelos dourados voltados para cima, aura dourada, olhos verdes azulados e um aumento perceptível de musculatura e intensidade de ki. Mas o que realmente define essa forma é o multiplicador, 50 vezes o poder base. Só para ilustrar, se caso o Vegeta da saga Saiyajin tivesse alcançado o Super Saiyajin naquela época, mesmo sem nenhum Zenkai, ele teria saltado de 18 mil para algo em torno de 900 mil de poder, ultrapassando o Freeza base e até encostando na segunda forma. Não é uma transformação de se subestimar. Apesar de toda a glória, sim, essa forma tem uma fraqueza que quase ninguém comenta. O usuário tende a ficar mais agressivo, impaciente e arrogante. É um detalhe sutil, mas dá pra perceber no próprio Goku quando ele enfrenta Freeza, no jeito que ele fala, age e pressiona o tirano. Mas, como toda forma Saiyajin, o Super Saiyajin também tem suas evoluções. E meu amigo, essa tem várias. Então, vamos começar pela primeira delas, o Super Saiyajin Grade 2. Depois do Super Saiyajin, a evolução natural dessa forma não é um novo nível, mas sim um aperfeiçoamento do próprio estado. Algo que muitos chamam de Super Saiyajin Grade 2. Essa forma surge quando o Saiyajin treina pesado, já transformado, comprimindo e canalizando cada gota de Ki dentro do seu corpo. O resultado? Uma versão do Super Saiyajin muito mais forte, possuindo aura mais agressiva e até algumas descargas elétricas aparecendo quando o poder começa a transportar. Visualmente não possui tantas diferenças, mas quando você olha bem, o cabelo fica um pouco mais rígido, o porte físico cresce, em termos de poder,
Essa forma é um salto forte demais comparado ao Super Saiyajin normal. O usuário fica mais rápido, mais resistente e muito mais forte. Não é à toa que Vegeta e Trunks confiaram nela para enfrentar Cell. O grande ponto aqui é que, diferente de outras formas musculosas, o Grade 2 ainda mantém um equilíbrio entre força e mobilidade, não exagerando na musculatura. Só que, como sempre, tem um lado negativo da moeda. Esse estado obviamente consome muito mais energia, desgastando rápido e deixa também o Saiyajin emocionalmente instável, mais agressivo e impaciente. É por causa desse custo alto que ela acabou caindo em desuso depois de formas mais eficientes forem descobertas. Mas calma, porque mesmo essa evolução tem mais um estágio, um ainda mais bruto, que leva a potência ao extremo, mesmo que tenha uma desvantagem muito cara. Então vamos falar agora do Super Saiyajin Grade 3. O Super Saiyajin Grade 3 é a forma que representa o máximo da força bruta dentro do Super Saiyajin clássico. É como se o Saiyajin pegasse o Super Saiyajin normal, premisse até a última gota de poder e colocar em seu corpo. Quando o guerreiro força essa transformação ao limite, o corpo simplesmente incha, os músculos aumentam absurdamente, ficando desproporcionalmente musculoso. A aura muda um pouco também, ela fica mais agressiva, mais instável, cheia de eletricidade estourando pra fora, como se o corpo estivesse prestes a explodir de tanto ki acumulado. E sim, a força que essa forma entrega é completamente insana. O usuário ganha uma resistência e poder físico absurdo. Mas, e sempre tem um mas, esse poder vem com um preço. Toda aquela massa muscular cobra uma dívida pesada na velocidade do usuário. O corpo fica lento, travado, difícil de mover. É como se o Saiyajin tivesse virado uma muralha ambulante. Forte demais. É como se o Saiyajin tivesse virado uma muralha ambulante. Forte demais, mas fácil de driblar. Além disso, o consumo de energia aqui é obviamente gigantesco, devido a toda a força em manter esse ki em seus músculos. Foi exatamente por isso que ela se tornou inútil. Trunks até acreditou que a forma seria o suficiente, mas quando tentou enfrentar Cell perfeito, descobriu que todo aquele poder não servia de nada, se ele não conseguisse o acertar. No fim, o Grade 3 é a prova viva de que o poder não é tudo em uma luta. E por isso mesmo, os Saiyajins seguiram buscando algo mais equilibrado, mais eficiente e muito mais poderoso, o Super Saiyajin Full Power. O Super Saiyajin Full Power é o ponto em que o guerreiro finalmente deixa de ser um visitante na transformação e passa a habitá-la de verdade. Enquanto as formas anteriores exigiam foco extremo, tensão muscular, controle emocional e até certa agressividade, o Full Power faz justamente o contrário. Ele transforma o estado em Super Saiyajin em algo natural, quase como respirar. Goku e Gohan chegaram nesse nível durante o treinamento na Sala do Tempo, entendendo que a chave não era força a mais, mas força a menos. A aparência não muda de um Super Saiyajin normal. O cabelo continua dourado, a aura continua brilhante, e a musculatura não sofre aquelas mudanças exageradas das versões anteriores. Mas é justamente essa simplicidade que revela o domínio absoluto. No Full Power, o corpo deixa de lutar contra a forma, ele se adapta, consumo de ki reduz drasticamente. O mais interessante é que essa transformação remove aquele estado emocional descontrolado típico do Super Saiyajin. O Saiyajin deixa de ficar irritado, selvagem ou agressivo, mantendo a mente calma, quase serena, enquanto permanece transformado. Goku chega a dormir como Super Saiyajin, algo impensável nas versões iniciais. Isso mostra que a verdadeira força não veio de mais poder, mas de equilíbrio. Um conceito quase filosófico. Dominar o Super Saiyajin não foi ficar mais forte, foi aprender a não ser escravo da própria energia. E é exatamente esse estado de domínio absoluto que nasce a próxima grande evolução. Porque quando você domina o Super Saiyajin de forma tão natural que ele deixa de ser um fardo, você abre caminho para algo muito maior, a forma que intensifica ainda mais, o Super Saiyajin 2. O Super Saiyajin 2 é aquele momento em que a própria lenda do Super Saiyajin evolui. É como se o Saiyajin pegasse toda a fúria, orgulho e dor que despertaram a Super Saiyajin original e então dobrasse tudo isso, multiplicando o poder e a intensidade a um ponto quase surreal. Visualmente, a transformação deixa isso bem claro. O cabelo fica ainda mais arrepiado, mais fino e mais rígido. A aura ganha rajadas de eletricidade estática, como se o próprio ki estivesse vibrando forte demais para ficar contido. O multiplicador também salta absurdamente. Se o Super Saiyajin já é 50 vezes o poder base, o Super Saiyajin 2 vai além, multiplicando em 100 vezes o poder base, muito mais forte, muito mais estável e com controle emocional maior, desde que o usuário tenha maturidade para isso. Mas não é só força. O corpo inteiro reage melhor, a velocidade aumenta, a precisão aumenta, a resistência aumenta. É literalmente uma forma refinada, como se o Saiyajin tivesse dominado o próprio limite. E a partir disso, quebrado ele. A origem dessa forma é tão intensa quanto o visual. Gohan foi o primeiro a despertar o Super Saiyajin 2, lá na saga Cell, quando o ódio represado e o senso de responsabilidade finalmente explodiram. Essa transformação nasce quando o Saiyajin ultrapassa uma barreira emocional gigantesca. Raiva, dor, perda, algo que destrava o coração e, por tabela, o corpo inteiro.
Mas claro, nada vem sem custo. O Super Saiyajin 2 logicamente consome muito mais energia que o Super Saiyajin comum. Se o usuário não tiver preparo físico ou emocional, ele se desgasta rápido. É uma forma poderosa, porém exigente. E justamente por isso, poucos dominam ela de verdade. Gohan, Goku e Vegeta são os mais conhecidos, mas mesmo entre eles, o controle varia muito. No geral, o Super Saiyajin 2 representa o Saiyajin deixando de depender só da fúria e começando a usar a própria essência como combustível. É o ponto onde a raça mostra que não evolui só pelo corpo, mas pelo espírito também. E agora vamos para o ponto máximo, a última evolução tradicional vinda do Super Saiyajin, o Super Saiyajin 3. O Super Saiyajin 3 é, basicamente, o ponto onde o corpo Saiyajin começa a operar no limite da evolução de um Super Saiyajin. Visualmente, o cabelo cresce de uma forma absurda, se adaptando ao estilo de penteado do usuário, como se o próprio Ki estivesse se acumulando nos fios. As sobrancelhas aparecem, destacando ainda mais o olhar agressivo e focado, e a aura ganha aquele brilho dourado intenso, com eletricidade tão forte que parece estourar no ar. O multiplicador de poder é de aproximadamente 400 vezes o poder base, sendo um salto gigantesco dos 100 vezes do Super Saiyajin 2, mudando completamente o patamar de força do usuário. Mas existe um detalhe crucial, um detalhe que faz seu preço ser muito alto. O Super Saiyajin 3 exige tanta energia que o corpo começa a perder estabilidade, drenando o Ki do usuário a uma velocidade alarmante. Por isso, essa forma é raramente usada. Quando o Super Saiyajin 3 apareceu pela primeira vez, a reação ao redor deixou claro o quão dramático é a mudança. O ambiente se distorce, ventos fortíssimos surgem, relâmpagos cortam o céu e até a atmosfera parece sentir a liberação de energia. E para ter noção do quão forte é o Super Saiyajin 3, na luta de Goku contra Majin Buu, até mesmo Gohan, que estava no mundo sagrado dos Kaioshins, sentiu sua energia. E eu não sei se você sabe, mas o planeta dos Kaioshins fica fora do universo. Então, basicamente, todo o universo sentiu o Goku naquele momento. Essa transformação exige um domínio gigantesco de Ki e autocontrole. Treinar até alcançá-la significa empurrar a própria resistência ao limite, aprendendo a ampliar o fluxo de energia a níveis que normalmente destruiriam o corpo. Por isso, pouquíssimos conseguem. Não é uma forma alcançada apenas por raiva ou desespero. Ela é fruto de um treinamento extremo. Vamos voltar lá para a forma Zaru, porque existe mais uma evolução, superior até a do Ikari. É a transformação favorita de muitas pessoas, o Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 4 é uma daquelas formas que pegam a essência mais primitiva do Saiyajin e mistura com a racionalidade humana, criando um estado completamente diferente de tudo que veio antes. Em vez de ser apenas uma evolução do Super Saiyajin tradicional, o Super Saiyajin 4 funciona como um controle mental do poder bruto do seu Zaru, transformando toda aquela força selvagem em algo mais refinado, consciente e absurdamente poderoso, sendo uma evolução direta da forma Ikari. Não se sabe ao certo como conseguir essa forma canonicamente, mas eu teorizo que talvez seja através do controle absoluto da forma Ozaru. Fisicamente, essa transformação é marcante. O cabelo se torna avermelhado e cresce um pouco. O corpo fica coberto por uma pelagem vermelha, enquanto os olhos ganham um aspecto mais feroz e definido, possuindo um aumento significativo no tamanho das mãos, e parecendo mais com um primata. A cauda continua presente e ativa. Em termos de poder, não existe um multiplicador oficial, mas fica claro que é um salto gigantesco da forma anterior, muito acima de qualquer forma padrão de Super Saiyajin. Mas, como tudo no mundo dos Saiyajins, o Super Saiyajin 4 traz algumas limitações e detalhes importantes. Para começar, ele depende da existência da cauda. Sem ela, o usuário sequer consegue iniciar o processo. Além disso, alcançar o controle definitivo da forma Zaru não deve ser algo muito fácil. Muitos simplesmente perdem a sanidade ali dentro. E, embora o Super Saiyajin 4 seja mais estável que o Super Saiyajin 3, ainda assim exige foco, energia e domínio contínuo para se manter mantido. Agora vamos para a última e mais misteriosa evolução do Super Saiyajin, o Super Saiyajin Rage. Super Saiyajin Rage não é uma evolução que pode ser adquirida por treino. É uma ruptura emocional tão intensa que quebra os limites naturais do Super Saiyajin, liberando um poder que chega a rivalizar com inimigos muito acima do nível comum. Ele funciona como uma mistura entre o poder bruto do Super Saiyajin 2 e uma energia mais densa, mais pesada e quase divina. Essa transformação desperta de um jeito muito específico. Não basta força, não basta técnica. É preciso de um gatilho emocional extremo. Trunks, por exemplo, só alcança o Super Saiyajin Rage quando viu seu futuro inteiro desmoronando. Quando o sentimento de impotência e desespero se transformou em uma raiva tão profunda que seu corpo não teve escolha além de se responder. No corpo,
A mudança é nítida. O cabelo lembra o estilo do Super Saiyajin 2, mas arrepiado, com aquele toque selvagem. Um leve aumento da massa muscular aparece, mas sem o exagero das formas mais pesadas. Suas pupilas desaparecem, e o mais marcante é sua aura. O dourado clássico do Super Saiyajin é envolvido por uma camada azulada, como se duas energias diferentes estivessem misturadas ali. Relâmpagos azuis cortam o ar ao redor do usuário, dando a impressão de que aquela raiva abriu uma brecha para um poder que está além do que um Saiyajin comum deveria acessar. O aumento de força é brutal, e mesmo sem um multiplicador oficial definido, é claro que o Super Saiyajin hoje ultrapassa facilmente o Super Saiyajin 2 e conseguiu, nem que por alguns segundos, rivalizar com o Black. Mas, claro, tudo isso tem um preço. Essa forma depende totalmente do emocional do usuário. Sem raiva, ele simplesmente não acontece. É uma transformação que não pode ser treinada ou replicada à vontade, o que a torna tão especial quanto imprevisível. Além disso, o consumo de energia é enorme. O corpo de um Saiyajin não foi feito para sustentar esse tipo de estado por um tempo, e é comum que o usuário fique esgotado depois. Mas, claro, tudo isso tem um preço. Essa forma depende totalmente do emocional do usuário. Sem raiva, ela simplesmente não acontece. Além disso, o consumo de energia é enorme. O corpo de um Saiyajin não foi feito para sustentar esse tipo de estado por muito tempo, e é comum que o usuário fique esgotado depois. Outro detalhe importante é que essa forma aparece apenas no anime e é praticamente exclusiva do Trunks. Não temos muitas informações sobre ela em geral, então não leve tudo que eu disse aqui como verdade absoluta, são apenas teorias. Chegamos ao fim das transformações normais dos Saiyajins. Tudo que é primal, emocional, evolutivo e clássico tá aqui. O resto? Aí entramos num território totalmente diferente. As formas divinas, os estados transcendentais e aquela transformação lendária que só um certo Saiyajin verde consegue usar. Mas isso, meu amigo, isso é assunto pra outro vídeo. Eu vou ser sincero, esse é o primeiro vídeo que eu faço na vida nesse formato. E editar tudo isso vai me matar. Então, pra não ficar louco, eu vou deixar a parte divina pra um próximo vídeo. Então é o seguinte, se esse vídeo bater a meta impossível de 5 likes, eu posto a continuação. Então é isso. Valeu por assistir e nos vemos na próxima etapa dessa evolução. Sayonara!